Olá, meu nome é Carlos Gomes e hoje eu vou estar falando um pouco do que tem se tornado, a humanidade, a degradação humana, o caráter degenerado que hoje tem se tornado, a população. Eu sou membro da geração Jesus Cristo, no qual o líder é o pastor Tupirani, que é o último Elias profetizado em Malaquias 4, no qual o próprio Senhor Jesus também falou, em Mateus 17:11, que Elias virá e restaurará todas as coisas. E quando Jesus falou isso, profetizou sobre isso, João Batista já havia partido. Então o último restaurador é o pastor Tupirani. E se a humanidade quiser vida, quiser conhecer o Deus verdadeiro, tem que ouvir Elias. Então hoje eu vou estar falando da apostasia, do que tem se tornado, porque muitas pessoas dizem, eu sou evangélico. Tá, mas evangélico da onde? Porque hoje as igrejas estão aliançadas com política, estão pregando prosperidade, estão pregando um Jesus que a Bíblia mostra totalmente o contrário do que eles estão falando por aí. Dizendo que as pessoas têm que ir para a igreja para prosperar, entendeu? Dizendo que as pessoas têm que ser ricas, no qual Jesus falou para buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então o conceito, a ideia que as pessoas estão tendo de igreja hoje está totalmente fora do padrão que Jesus ensinou. Então o que acontece? O que tem destruído a igreja ao longo dos anos tem sido a aliança, o abrir mão da soberania de Deus, no qual Deus ele instituiu a igreja, disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E hoje as igrejas estão abrindo as portas para o mundo, no qual pessoas de renome, pregadores de renome, que hoje apostataram, como muitos que nas pregações passadas falava que não se aliançava com política, que não se misturaria com a lama da política, e hoje estão de braços dados com os políticos, entendeu? Hoje você passar de carro na Avenida Brasil, no caso eu moro no Rio de Janeiro, você vai ver lá um outdoor, um pregador abraçado com outro, ímpio, entendeu? De rostinho colado numa foto com um político, uma coisa vergonhosa, envergonhando o nome de Cristo. Então hoje temos vivido os últimos dias, a apostasia profetizado por Paulo, por Pedro, pelo próprio Senhor Jesus, que nos últimos dias, viria a apostasia. Então o que eu quero dizer é que se a pessoa hoje ela quer vida, se ela quer conhecer o Deus verdadeiro, ela tem que procurar pelas pregações do pastor Tupirani, que é o último restaurador da igreja. O único pastor de pé hoje é o pastor Tupirani. Não tem outro que prega a verdade. Hoje o que eles pregam por aí é autoajuda. É o evangelho de oba-oba, é o evangelho de amor. Jesus ele era amor, mas ele mostrou que ele era justiça. Deus ele é amor, mas ele é justiça também, como está em João 3,16. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então automaticamente quem não crê em Jesus perecerá. Isso não é só amor. Porque um Deus só de amor não criou o inferno. Ele criou o céu e criou o inferno, para fazer justiça, para aqueles que se mostrarem dignos herdarem a glória de Deus. Então o que temos visto hoje é um evangelho contrário. Se a pessoa hoje pegar, para ver lá na igreja primitiva, nos primeiros cristãos, no qual Jesus, falou que Pedro, daria as chaves do reino para Pedro, que ligarem na terra será ligado no céu. Jesus disse para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então, a partir que veio do princípio, dos primeiros cristãos, eles se convertiam abaixo de perseguição. Eles já se convertiam sabendo que seriam perseguidos, que seriam presos, entendeu? Que seriam caluniados, no qual Jesus falou, bem-aventurados sois vós,
quando vos perseguirem e vos disserem todo mal contra vós, exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão no reino. Entendeu? E hoje as igrejas, as pessoas entram na igreja pensando em si mesmo, não pensam em dar vida por Cristo. Entra na igreja querendo alcançar prosperidade, querendo alcançar emprego. E a Bíblia nos mostra desde o Antigo Testamento que a gente não precisa buscar isso. Que isso é acrescentado para aqueles que são fiéis e que vivem a palavra de Deus. Então hoje o mundo tem se tornado uma promiscuidade, uma vergonha que temos visto por aí. Então, se você ligar a televisão, você ligar na Rede Globo, você vai ver uma promiscuidade, uma coisa, uma vergonha, uma abominação, promovendo a apologia ao homossexualismo, no qual a Bíblia mostra, né, em Levítico 18, fala que não deitarás com homem como se fosse mulher, porque a abominação é. Se eu não me engano, também Levítico 20 vem repetindo, falando que o seu sangue será sobre ele. Entendeu? Deus abominando um ato, mostrando que é algo errado. Desde o princípio, Deus falou: deixará o homem seu pai e sua mãe, unirá sua mulher, e ambos serão uma só carne. O projeto de Deus sempre foi criar o homem para que ele se relacione com uma mulher. Esse é o projeto, ser de fecundos. E o homossexual é uma coisa que contraria toda a criação de Deus. Entendeu? Porque ser de fecundo, um homem se relacionar com outro homem é a extinção da humanidade. E as pessoas estão se fechando para isso. Estão se deixando influenciar pela mídia. Uma própria Rede Globo, uma abominação. Vocês são pais, não deveriam deixar os seus filhos assistir aquela porcaria de televisão. Entendeu? Aquela porcaria de emissora. Se você liga à tarde da noite para ver um programa e está cansado, quer ver uma televisão até pegar no sono, tá aquela palhaçada do Big Brother, um agarrando o outro, uma promiscuidade, novelas, instigando, entendeu? Incitando as pessoas à prostituição, a sem vergonhice, adolescentes que vê essas coisas, uma coisa inculcando na cabeça do jovem, entendeu? Um caminho de promiscuidade, um caminho totalmente errado. E a única maneira de se livrar, né, desse laço, dessa corrente de Satanás, é se convertendo, né, ao Evangelho de Jesus Cristo. É aceitando o sacrifício de Jesus, que morreu por nós na cruz, no qual Paulo fala em Efésios, né, que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus, não vem das obras para que o homem não se glorie. Então, mediante a fé, é o único meio de a gente alcançar a salvação. E hoje, as pessoas às vezes tentam procurar uma referência, vou procurar uma igreja, mas as igrejas apostataram. E as igrejas também têm se aliançado com esse mundo, e a aliança vem destruindo a igreja desde o princípio, no qual o Constantino, nos primeiros séculos, por volta de 300 anos depois de Cristo, se aliançou ao Estado e deu origem à Babilônia católica, que desde sua origem, desde quando começou, que quando a igreja, né, entregou o poder para Roma, se levantaram papistas com o aval do Papa para perseguir os cristãos, começaram a perseguir os valdenses, um homem que se levantou com uma ideia contrária, né, à visão da igreja católica, começaram a perseguir. Imperadores tinham o aval do Papa para perseguir protestantes, no qual eles diziam que eram hereges porque não concordavam com eles. E uma coisa horrível, aquela perseguição, desencadeavam perseguições, começaram a desenvolver técnicas de tortura, torturavam mulheres, torturavam crianças, idosos, estrupavam, se tornaram pessoas abomináveis, pessoas horrendas, com comportamentos horríveis. Até começaram a desenvolver indulgências, dizendo que pessoas que denunciassem cristãos teriam até pecados perdoados, coisas totalmente erradas. Então a humanidade vem se apostatando, vem se inclinando às obras de Satanás. Então o que eu tenho a falar são dessas alianças, né, que a igreja, quando a igreja faz aliança, ela sai do projeto de Deus.
Porque Deus é soberano. Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Como Deus fala, eu sou o Senhor e esse é o meu nome. A minha glória a outro não darei. E nem o meu louvor às imagens de escultura. Então a Igreja Católica ela tem criado seus próprios deuses. E na igreja primitiva, eles têm perseguido cristãos. Se a pessoa parar para pesquisar, entendeu? Ensinar, instruir seus filhos, né, a pesquisar coisas úteis e não perder tempo com essa porcaria de malhação, com essas novelas, com Big Brother, com essas programações, entendeu? Que isso não dá conhecimento, isso não dá entendimento a ninguém. Entendeu? A sabedoria vem de Deus. Como Tiago fala, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a este dá liberalmente, não lance em rosto. O jovem falando a respeito da sabedoria. Onde se achará a sabedoria? Onde estará o lugar do seu entendimento? A sabedoria não encontra com os homens, ela também não se encontra na terra dos viventes. Entendeu? A sabedoria ela vale mais do que o ouro de Ofir. Ela não pode ser pesada em prata, em balança. A sabedoria, a pessoa se encontra se curvando aos pés de Jesus. Ela se encontra meditando na palavra de Deus, no qual o Espírito Santo paira e dá entendimento, dá revelação aos humildes que querem a verdade. E a humanidade, desde o começo, tem virado as costas para Jesus. Desde o começo ela tem se voltado contra Deus, se rebelado contra o princípio de Deus. Deus ele nunca deu autoridade ao homem para criar suas próprias leis, para criar seus estatutos. Quando Deus tirou Israel do cativeiro egípcio, Deus chamou Moisés até o monte e deu a ele as tábuas da lei. Deus nunca disse para Moisés, crie suas próprias leis e governem a si mesmo, não. Deus sempre se preocupou em passar para o homem os seus estatutos, os seus juízos, para que o homem conhecesse a verdade, porque o homem não tem condições de julgar a si próprio. Como um homem louco pode entender, pode pensar que ele pode criar uma lei para se julgar a si próprio? Isso não existe. No qual a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então como pode um homem criar uma lei para julgar sobre ele mesmo? Se ele não tem condições de discernir entre a mão direita e a mão esquerda, se Deus não guiar. Então o homem, através da sua rebeldia, para os seus próprios caprichos, para seus próprios deleites, favorecimento, criaram suas próprias leis, entendeu? Criaram a Constituição, por causa da sua própria rebeldia, no qual não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que o homem se curve à sua palavra e obedeça a sua palavra. Desde Adão, que foi o primeiro homem que Deus colocou sobre a terra, Deus disse a Abraão, comerás dos alimentos nas árvores, mas da árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal não comerás. Então esse foi o estatuto de Deus para o homem. O primeiro estatuto que Deus já deu ao homem, a ordenância, já era essa. Então Deus já vem mostrando que já existia a regra. Entendeu? Depois que Deus ele fez a chover, né? No episódio de Noé, no qual teve o dilúvio. Depois Deus repovoou a terra através de Noé. Entendeu? Deus, através da nação de Israel, veio dando leis, Levítico, leis sobre divórcio, leis sobre a pessoa que restituiu o seu próximo. Deus sempre se preocupou a dar conhecimento ao homem da sua palavra, da sua lei, dos seus estatutos. E o homem tem virado as costas. Temos visto a vergonha que é o sistema jurídico. Um homem querendo julgar a si próprio, o homem ele é sujeito a erro. E aí que nós vemos a injustiça. Pessoas julgadas, sentenciadas, e depois vai ver que por final são inocentes. Vemos um juiz decreta uma coisa aqui, outro juiz decreta outra coisa lá. Vemos que a Constituição ela não é absoluta. Ela não é firme como a palavra de Deus. Ela sempre sofre rasuras e emendas. Ela oscila. Ela não é fiel. Ela varia de acordo com a classe social, onde o rico tem mais favorecimento do que o pobre. Como é que pode um homem comprar sua liberdade? Como é que pode um homem pagar pela sua culpa?
Vamos supor, a pessoa comete um crime, aí paga uma fiança, tá, e tem o seu crime perdoado. E o pobre que não pode pagar uma fiança, ele fica encarcerado? Isso é justiça? Então, já vemos aí que não existe justiça na Constituição. A justiça está na palavra de Deus. Eu nunca ouvi falar de uma pessoa que leu a Constituição e deixou o tráfico de drogas. Eu nunca ouvi falar de uma pessoa que leu uma Constituição e deixou o homossexualismo, que deixou os vícios, que parou de roubar, que parou de assassinar. O que muda o caráter do homem é a palavra de Deus. O que dá ensinamento, o que dá instrução ao homem é a palavra de Deus, não é a Constituição. Entendeu? E o nosso lema é Bíblia. É Bíblia sim, Constituição não. Porque essa é a nossa regra de fé e prática. Esse é o nosso estatuto. E a palavra de Deus diz que o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. E é Ele que nos salvará. Não é a Constituição. Não são leis de homens. Então esses pregadores de hoje, esses estão aí em mídia, como Silas Malafaia, como Marco Feliciano, que apostataram. Antes das pregações dele era que a igreja não se misturava com política, no qual eu ouvi uma pregação do Marco Feliciano dizendo que não se misturaria com política, e hoje onde ele está, não está fazendo diferença nenhuma, porque quem se mistura com porco, farelo come. E é isso que tem lá no sistema político, lá em Brasília, lá no Planalto. São porcos, pessoas que desviam dinheiro, entendeu? Onde tem crianças morrendo em hospital, onde tem idosos que não estão tendo seus pagamentos em dia, pessoas dependendo, carecendo de um remédio, carecendo de um recurso, de uma transfusão. E esse dinheiro que deveria ser investido nisso, eles roubam. São ladrões, entendeu? São pessoas que não têm nenhum caráter, não têm nenhuma dignidade. E a Bíblia diz lá em Salmo 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, decanta lá, basura e canta, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas ante o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, porque será como árvores plantada junto a ribeiros, que dará o seu fruto na estação própria. Porque esses homens estão lá. Se a Bíblia já vem falando que entre luz e trevas não há comunhão, por que as pessoas estão votando nesses homens? Por que estão depositando as suas esperanças no ímpio? Por que estão fazendo isso? Vocês se dizem evangélicos, vocês se dizem cristãos. Cadê a confiança no Deus vivo, no Deus verdadeiro, no Deus único? Cadê a confiança? Cadê a esperança no Deus que abre a porta onde não há portas? Que o Deus que disse, quando saíres a peleja, e virem carros e cavalos em maior número do que tu, deles não terás temor. Por que a igreja está se acovardando e querendo se esconder debaixo das asas dos políticos? Por que estão depositando as suas esperanças nos homens? A palavra de Deus diz: não temer ao homem que pode matar o corpo, mas temer antes a Deus, que além de matar o corpo, lança a alma no inferno. Hoje as igrejas têm se curvado a leis de homens. A igreja soberana, a igreja absoluta. Nós somos maiores do que o Estado. Nós somos maiores do que a lei dos homens. Os juízes não são nada para nós. Os juízes não são autoridade sobre nós. A polícia não é autoridade sobre nós. O exército, a aeronáutica não é autoridade sobre nós. Nós somos a revolução. Nós somos o cumprimento da profecia do profeta Joel, que nos últimos dias os jovens profetizarão, terão sonhos, os vossos velhos terão visões. Cadê as igrejas que não pregam mais isso? Cadê as igrejas que não pregam mais a unção, que não pregam mais o martírio da vida por Jesus Cristo? Onde nas Assembleias de Deus o morto ressuscitava, hoje as Assembleias de Deus não prestam para mais nada, a não ser para elegerem candidatos políticos. Essa é a verdade. O meu Deus não é assembleano, o meu Deus não é o mesmo que o Deus que tem nas Assembleias de Deus. O meu Deus não é o mesmo Deus que tem na Igreja Batista,
que beija as patas do bode. É uma vergonha que tem se tornado as igrejas hoje. O único Deus se encontra no ministério Geração Jesus Cristo, que é a voz da restauração. Que no Antigo Testamento Deus enviou João Batista, o precursor de Jesus Cristo. E antes da manifestação de Jesus Cristo, Deus sempre viu um restaurador. Isso é lei bíblica. E no Novo Testamento, Deus enviou um restaurador, que é o pastor Tupirani, que está preparando o caminho do Senhor. E se a pessoa quiser vida, ela tem que acessar o site, que é www.ogritodameianoite.webs.com. Lá vocês encontrarão vida. Lá vocês encontrarão as pregações de graça. Lá vocês encontrarão os trabalhos de graça. Seminários gratuitos, os melhores seminários do mundo estão de graça. Entendeu? Não estão por aí. Onde pessoas vendem CDs por um valor absurdo. Pessoas se vendem pregações. Onde se viu isso? Cobrar para pregar. Onde Jesus Cristo falou: de graça recebeste, de graça dai. Por que esses homens estão cobrando? Porque eles não são homens de Deus, porque eles apostataram. Porque eles viraram as costas para Jesus, porque eles viraram a costa para a palavra de Deus, para o evangelho verdadeiro. Então é o que eu tenho a dizer. Se você que se diz cristão, que você que quer verdade, vocês que estão fazendo parte das assembleias, das batistas, desses lugares que dizem ser igreja, não são igreja. Igreja pega a verdade, igreja não prega aquilo que vai te agradar, igreja prega aquilo que vai te preparar para ser um obreiro de valor, a dar vida pela palavra de Deus. Hoje as igrejas estão fazendo igual a igreja católica. Você vai na Universal, você vê, em vez de ouvir a palavra, a pessoa te dá uma rosa para tu levar para casa, te dá um sal para tu levar para casa. Entendeu? Jesus falou o quê? Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Quando você vai lá e faz uma fogueira santa, você está dizendo para Jesus: Pai, a tua palavra não me é suficiente. Se você tem que depositar uma fé num objeto ungido como se fosse um católico, hoje o evangelho não tem sido puro pregado por aí. O evangelho puro vocês encontram sim, aqui na geração Jesus Cristo. Aqui onde está escrito, a geração Jesus Cristo, Bíblia assim, Constituição não. Lá o evangelho é pregado verdadeiro. O único lugar que tem coragem, que tem peito para pregoar uma frase dessa, Bíblia assim, Constituição não. Porque nós somos livres, não estamos acorrentados pelas correntes do Estado, não fazemos parte desse mundo. Jesus falou: vós não sois do mundo, como eu do mundo não sou, porque se vós foste do mundo, o mundo vos amaria. Eu vos comprei com meu sangue, por isso o mundo vos odiou. Nós não somos do mundo, então por que as pessoas estão procurando beijos e abraços do mundo? Nós somos marginais, andamos às margens da sociedade. Não nos aliançamos com o Estado, não nos aliançamos com esse mundo, somos a parte deste mundo. Então temos que nos comportar como tal. Então o que eu tenho que falar, hoje, vivemos os últimos dias, vemos sinais, furacões, vulcões. Jesus falou, como estivesse acontecendo esses sinais, desta geração não passaria. E a geração que está vendo esses sinais somos nós. Nós somos esta geração. Então eu digo, Jesus volta em 2070. De 2070 não passa. Jesus pisa no Monte das Oliveiras. É nesse século, é agora. Jesus já está às portas, já está preparado. Jesus já está vindo para pisar sobre o Monte das Oliveiras e julgar as nações com cetro de ferro. Ele não julgará com Constituição, ele julgará com a Bíblia, com a tua palavra, que é a palavra dele, a sua palavra. Entendeu? Hoje vivemos os últimos dias. Você que está ouvindo, está assistindo esse vídeo, dobra o joelho, vai orar e pergunta a Deus que o segredo do Senhor é para aqueles que o buscam. Então vai orar, pergunta a Deus, busca a direção, clama pela verdade. E Deus falou que buscar-me-eis e me acharei, clame a mim e responder-te-ei. Entendeu? Jesus mesmo falou para os fariseus, quando vê uma nuvem no poente, direis haverá chuva, quando vê soprar o vento haverá sol. Jesus falou: hipócritas, saber discernir os aspectos dos céus e da terra, mas não discernir esses tempos. Na Bíblia tempos é tratado por anos. Então vivemos os últimos dias. Quando a pessoa diz: eu sou cristão, mas não fala da volta de Cristo, não está preparada para
esperando a volta de Cristo. Então, vocês que se dizem cristãos, entendeu? A Bíblia diz que o servo fiel e prudente, ele está esperando, ele está vigilante. Então, a única maneira da igreja ser acordada e despertada é pela restauração, é pelo grito da meia-noite, como está profetizado em Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Diz que as igrejas, todas as igrejas dormiram. Então todas as igrejas vão dormir. Somente o grito vai estar acordado, que é no qual vai gritar para que as igrejas prudentes sejam arrebatadas, tenham condições de alcançar o arrebatamento. Então o que eu tenho a dizer é isso. Se queres vida, ouça o pastor Tupirani, ouça o último Elias da era cristã, o último Elias da igreja, o último restaurador da igreja do Deus vivo. É nisso que eu aposto a minha vida, é nisso que eu estou disposto a viver e morrer pela verdade. Então o que eu tenho a falar é isso, entendeu? Vocês que se dizem cristãos, que querem a verdade, acessem o site que eu já falei, www.gritodameianoite.webs.com. Deus precisa de revolucionário. Deus precisa de pessoas que apregoem aos telhados o que ele fala ao pé do ouvido. Pessoas que, como Pedro dizia, julgai entre vós se é lícito ouvir antes a vós outros do que a Deus. Porque não devemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Entendeu? Hoje tem querendo amordaçar a igreja. Não pode falar isso, não pode falar aquilo. O que não pode falar o caramba. Eu falo o que eu quiser, eu sou crente. Sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. E hoje as pessoas têm se calado, pessoas têm se omitido por causa de uma porcaria de uma lei que é confeccionada por homens. Quem é o homem? Quem é o homem para mandar em nós? Nós somos livres, nós somos independentes, não fazemos parte deste mundo. Nós não nos curvamos à bandeira, não reverenciamos um pedaço de pano. Nós somos cristãos, a nossa pátria não é um terreno Brasil. Não é isso que é a nossa pátria. Os nossos heróis não são aqueles que usam farda. Nossos heróis não são assassinos, nossos heróis são os mártires. São mulheres e crianças que louvaram diante das feras. São homens que diante da fogueira desafiaram a morte, como Inácio.